A graça e a paz de Cristo, que Deus te abençoe e que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor venha falar ao seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 25, Paulo vai dizer àquela igreja: irmãos, orem por nós. Paulo ele reconhecia o poder da oração. Paulo ele sabia que onde estavam reunidos 2 ou 3 no nome de Cristo, Cristo estaria no meio deles. Paulo ele sabia que o que você ligasse na terra seria ligado no céu, que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu. Paulo ele tinha esse entendimento de que Deus responde orações. E nós precisamos confiar na palavra de Deus, nós precisamos ter fé que a palavra de Deus é a verdade e que Deus deseja ouvir sim as nossas orações. Contudo, nós somos confrontados diariamente com a nossa fé. O inimigo vai tentar nos fazer duvidar do poder da oração. Porque se nós não tivermos confiança na oração, se nós não tivermos confiança ao nos aproximarmos de Deus, a nossa oração não vai ser feita com fé. Embora nós venhamos a desejar, nós queiramos, nós acreditemos, nós venhamos a acreditar que Deus ouça a oração, mas se houver dúvida do nosso coração, como o texto que nós lemos há uns devocionais atrás, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Aquele que duvida é semelhante às ondas do mar levadas e agitadas pelos ventos. Nós precisamos orar com fé, nos aproximar de Deus com fé. Paulo ele pede oração aos irmãos daquela igreja porque ele tinha fé de que Deus ouvia as orações. Os discípulos viviam em um ambiente diferente do qual nós vivemos hoje. Às vezes nós pensamos, não tem como nós orarmos como eles oravam. O ambiente que eles viviam era diferente do ambiente de hoje. Eles ouviram de Jesus: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, aquelas pessoas naquele tempo, eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Eles não tinham distrações. Hoje nós vivemos em um mundo onde nós somos distraídos o tempo todo, onde nós desviamos o nosso foco da presença, do trono da graça de Deus com muita facilidade. E não podemos achar que dessa forma vamos alcançar o sucesso nesse sentido das nossas orações, devido à nossa falta de fé. A palavra de Deus diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará e, consequentemente, a fé. Porque quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, quando nós permitimos que o nosso amor se esfrie, nós não estamos obedecendo, não estamos carregando a nossa cruz, não estamos cumprindo o ID de Jesus, a palavra de Deus como deveríamos, e assim a nossa fé ela não alcança o nível que nós gostaríamos. Essa é a verdade. E nós percebemos que diante de tanto poder, de tantas orientações bíblicas a respeito da oração, muitas vezes nós duvidamos. Será que é verdade? Eu conheço uma irmã que ia compartilhar nas suas redes sociais um versículo bíblico, porém quando ela foi compartilhar, ela se sentiu constrangida, porque Jesus ele estava falando que tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. E ela se sentiu constrangida porque muitas orações que ela fez não foram atendidas. E aí ela me questionou, com toda humildade, simplicidade, enfim, ela me questionou. Como é que a Bíblia fala que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, recebereis? Se eu pedir, eu acreditava que ia receber. Por que eu não recebi? Foi a pergunta dela para mim. Então, como que eu posso acreditar nesse texto? Olha como é que nós permitimos que a dúvida entre no nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que oramos com fé. Esse é o meu entendimento. Muitas vezes eu penso que oro com fé porque eu desejo muito uma coisa. Mas Jesus ele me garante
que se eu tiver fé do tamanho ou como um grão de mostarda, eu posso dizer a este monte, lança-te daqui para o mar e ele irá, e assim lhe sucederá. Então eu entendo que a falha nessa comunicação e nessa verdade não está no que Jesus disse, mas está em mim. Eu entendo que eu preciso buscar mais a Deus, que eu preciso ter mais fé. E diante das orações não respondidas, o inimigo vai tentar nos fazer desanimar e desistir de orar. Mas Jesus conta parábolas, Jesus ensina aos discípulos, Jesus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. As orações que não foram atendidas precisam nos motivar a orar mais, com mais fé, com mais fervor e com mais tempo. Mas eu não posso ignorar as ordens de Jesus de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu preciso ser humilde, me humilhar diante de Deus, diante dos homens. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso viver pela fé, para que as minhas orações possam chegar até o trono da graça de Deus. Paulo, ele vivia nesse ambiente, e nesse ambiente ele pede aos irmãos, orem por nós. Quando Paulo fala isso, quando Paulo pede isso aos irmãos, que orem por ele, por aqueles que estão junto com ele no ministério, é porque ele sabe que Deus ouve orações e espera a resposta das orações daqueles irmãos. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos confiar que Deus ouve orações, precisamos ter fé. Jesus, após ensinar a respeito de orar sempre e nunca desanimar, lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus ele fala assim, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ore, tenha fé, acredite que Deus ouve as orações. Nunca desista de orar, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe, aumente a sua fé e faça de você um homem e uma mulher de oração. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia e eu quero nesse momento, junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor, perdoa, Senhor, toda a nossa incredulidade, toda vez que duvidamos do teu amor, toda vez que duvidamos, ó Pai, da tua bondade, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé e nos ajude a obedecer a tua palavra, a viver pelo Evangelho, a pregar, ó Deus, o teu Evangelho, a ajudar as pessoas que necessitam, em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco esses pedidos diante do teu altar e peço ao Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando em nós, nos ensine a orar e que o Senhor seja exaltado. Abençoe, ó Pai, o dia, a vida, a família dos meus irmãos, ó Pai, que sejam tremendamente abençoados. E em nome de Jesus, ó Pai, assim como Paulo pediu oração, ó Deus, por ele, pelo ministério, eu peço ao Senhor, ó Deus, juntamente com a tua igreja, abençoe, ó Pai, os teus servos que estão trabalhando na tua obra, Senhor. Abençoe esses irmãos que estão ouvindo, ó Deus, assistindo, Senhor, estes devocionais com desejo, ó Pai, de orar, de aprender a orar. Ó Pai, em nome de Jesus, responde às nossas orações. E mais uma vez, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Nos encoraje, nos fortaleça e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na graça e a paz do Senhor e não desanime. Ore sempre, ore uns pelos outros. Vamos buscar a Deus em oração. Deus está nos chamando para um novo tempo de oração. Fique na graça e a paz do Senhor Jesus.